Então, chefe, agora eu vou falar sobre a etapa 4 e 5, que é a 4 seria apresentar e examinar a biografia de dois arqueólogos importantes na história mundial, destacando seus principais trabalhos, suas descobertas mais importantes e a corrente teórica que trabalhavam. Tá, eu vou pegar dois arqueólogos, no caso o Howard Carter e William Petrier, que os dois são britânicos, os dois são em Londres, e a corrente que eles trabalhavam era egípcia. Eles sempre trabalhavam no Egito, mas o Petrier ainda ele veio para estudar o Stonehenge em Londres. Agora eu vou começar a falar sobre o Carter. O Carter ele nasceu 9 de maio de 1834 e morreu dia 2 de março de 1939, com 64 anos de um linfoma. Ele nasceu em Kensington, em Londres, e ele foi um arqueólogo egípcio-britânico, egiptólogo britânico. Eu vou ler essa primeira parte da biografia que é mais chato de decorar. Tá, então basicamente, no século XX, ele descobriu a tumba de... Não sei se está dando para ler, chefe, desculpa. Aqui, ó, vai ficar assim melhor. No século XX, ele descobriu a tumba de Tutankhamon. Por isso que ele foi um arqueólogo tão importante. Basicamente, ele ajudou a restaurar... com essa descoberta tão importante, ele ajudou a restaurar a curiosidade que a imprensa tinha sobre o Egito, e isso movimentou todo o mercado de arqueologia, de história, de tantos outros meios. Aqui a cidade onde ele nasceu, Kensington, Londres, e aqui essa é uma fortaleza que eu já falei provavelmente, e essa aqui é a tumba de Tutankhamon. Tá. Em 4 de novembro de 1922, 4 de novembro de 1922 que ele descobriu ela, e a tumba dele foi... A tumba de Tutankhamon foi datada no século XIV. O século, basicamente, então deixa eu explicar. Século XIV, que a tumba foi datada, tipo assim, no século XIV que os egípcios fizeram isso, e no século XX foi descoberto por ele. Tá, basicamente ele descobriu isso no sítio de Luxor. Deixa eu ver se eu tenho o sítio de Luxor. Aqui, ó. O sítio de Luxor, que foi esse sítio arqueológico que contém a tumba do Tutankhamon, e ele só abriu o sarcófago, no caso ele só abriu o caixão, né, digamos assim, mais lugar, em 16 de fevereiro de 1923, ou seja, um ano depois que só ele foi abrir a tumba para ver se estava tudo certo. Depois de catalogar esse grande evento, que com certeza foi o maior da carreira dele, ele começou a virar colecionador. O pai dele é o Samuel John Carter, que o pai dele é um artista, e a mãe dele é Martha Joyce Carter. E o que fez ele voltar para a arqueologia foi em 1899. Carter foi nomeado inspetor-chefe do Serviço de Antiguidades Egípcias, do EAS, em Londres. E daí, a partir disso, ele pôde comandar suas próprias expedições no Egito. E com isso ele descobriu a tumba desses dois faraós super importantes na história, que foi o Tutmés I e o Tutmés III. Ou seja, no total ele descobriu 3 faraós numa história egípcia que é muito importante. Por isso ele é tão renomado no ramo da arqueologia, e por isso que ele é tão importante. Agora eu vou falar sobre nosso segundo arqueólogo, que é William Matthew Flinders Petrie. Chefe, eu sei que você fala inglês, então me perdoe se não, tá? Tá. Basicamente, ele nasceu em 3 de junho de 1853 em Greenwich, Londres. Na cidade... Greenwich é mediante Greenwich. Só que daí tem uma cidade que passa bem em cima, dele, deram o nome para... Enfim. Ele morreu dia 22 de julho de 1942 em Jerusalém. Basicamente, o nosso tão querido amado Petrier, ele desenvolveu um método para vai ficar pra mim mesmo. Desculpa, tá? Ele desenvolveu um método para datar acontecimentos no ramo da arqueologia. Como assim? Ele pegava os objetos e ele colocava isso na ordem cronológica. Ele foi o primeiro arqueólogo a fazer isso.
Não colocar na árvore genealógica, para criar um método para descobrir isso. Por isso ele é tão renomado também. Esses dois são, se você pesquisar em qualquer arqueólogo, vai aparecer esses dois logo de cara, por causa que eles fizeram isso. Um descobrindo Tutankhamon e outro descobrindo um método de como datar a arqueologia em passos diferentes de cada povo. Por isso hoje a gente consegue datar nossos antepassados, consegue datar o povo maia, o inca, astecas e muitos outros. Por exemplo, eu falei da América do Sul agora, né? Mas como muitos outros que existem no mundo. Eu fico olhando pra mim porque eu tô vendo aqui mais a câmera aqui, desculpa, tá certo? Tá. Basicamente ele também... o Petrier, ele explorou o Stonehenge, que é um monumento britânico. E também em 1880 ele foi para o Egito para fazer missões. E ele missões não, visitar sítios arqueológicos. E ele ficou muito interessado pela pirâmide de Gizé, que é a maior pirâmide do mundo. Tá, então basicamente ele foi o primeiro do mundo a medir oficialmente a pirâmide de Gizé inteira. E nessa pirâmide, com achados que foram encontrados nelas, melhor, ele conseguiu criar o método dele. E ele descobriu também que a pirâmide foi saqueada há muitos anos atrás por vários ladrões. Mas mesmo assim ele conseguiu descobrir o túmulo de Amenemhot III. Tá. Basicamente ele também foi um professor, depois de todas essas descobertas, ele foi um professor super renomado na faculdade, no University College, em Londres também. E ele foi o primeiro professor de arqueologia egípcia e de filologia. O que é filologia? É o estudo da linguagem de povos antigos e culturas e da história deles. Basicamente o que a história faz, só que de um jeito muito mais aprofundado, muito mais em cima de dados, fontes e fatos, não só de um conta-conta, talvez não muito oficial, mas sim de linguagens e fatos mesmo. Se alguém vir estudar a nossa Tupi-Guarani do passado, junto com artefatos e outras coisas, está estudando dentro do ramo da filologia. Vai trazer mais para o Brasil. Então, o maior feito dele realmente foi estudar a pirâmide de Gizé e descobrir o túmulo do faraó Amenemhat, desculpa. E que esse foi seu maior feito. E ele também publicou mais de 100 livros, por isso ele é tão famoso na arqueologia, de novo. Tá. Agora vamos passar para a próxima etapa, que é a etapa 5, que é expor as teorias associadas à evolução humana e desenvolvimento das Américas. Decorrente dos estudos arqueológicos, das principais descobertas, enfim, decorrente. Tá. Basicamente, no desenvolvimento da América existem diversas teorias, existem mais de 6. Por isso não se sabe ao certo qual é verídico e qual é não. Mas aqui tem mais indícios. Não dá pra ler nada no slide. Mas que tem mais indícios do povoamento da América do Meridiano de Greenwich, nada a ver. Do Estreito de Bering, que realmente fica muito próximo a essa que pega uma parte da Ásia, Europa, que esse que é o extremo sul extremo norte da América do Norte. Deixa eu ver. A teoria do povoamento, daí eu vou falar algumas teorias agora que são extras à teoria de Bering, que é a mais conhecida, mais comentada em sala de aula também. Que foi a teoria do povoamento pelas ilhas do Pacífico. Aqui tá no Atlântico ainda, mas enfim. As do Pacífico muito antigamente, né? Era no tempo da Gondwana, Laurásio, por aí. Dos períodos da pré-história brasileira, que não só diz a história brasileira, eu digo não sei. História brasileira sul-americana, né? Mais latina, mas história brasileira no sentido global dela, que diz que em uma época a América do Sul era conectada com a África também, mas faz muito tempo atrás, por isso é uma teoria bem descartável. No Paleoíndio, por causa que foi uma teoria muito aceita no meio desses historiadores. O arcaico, formativo, evolução humana, enfim. Mas de todas as teorias, a de Bering é a mais aceita nesse meio. Tá. O primeiro hominídeo, como se diz, foi o Homo habilis, que surgiu na América e na África. Há cerca de 2,4 a 1,5 milhões de anos atrás. Que esse deu origem ao Homo erectus, que não é o nosso Homo, é o Homo sapiens sapiens. Mas o erectus é uns 3 para trás, né? Vai demorar para chegar na gente. E assim, ele passou para esse homem erectus que desenvolveu a caminhada de caminhar, de cultivar, sabe, começou a virar, digamos, o homem.
ele foi para a Europa e para a Oceania, que ainda era tudo ligadinho ali perto, show de bola. Porém, a grande dúvida fica é como que ele foi para a África, como ele atravessou um mar, um oceano, né, sabe? Como que ele conseguiu fazer isso? Então, dizem que durante a glaciação formou uma ponte bem no estreito aqui, vou tentar demonstrar melhorzinho. Vou pegar o lápis. Desculpa. Formou uma ponte bem nesse estreito aqui, ó, onde se diz o Estreito de Bering. E como os animais estavam passando por ali, o Homo ficou tão curioso, mas tão, sabe, com fome também por causa da glaciação, ele atravessou junto com os animais. Porém, a pergunta é, para alguns historiadores, naquela época não tinha nem possibilidade de eles conhecerem as navegações. Só que para outros, eles disseram que criaram balsas, já como a inteligência estava se desenvolvendo, o cérebro humano estava crescendo, disseram que eles foram por balsas, outros disseram que eles foram a pé. Porém, essa é a teoria aceita dentro, que já tem dentro de teorias. Por isso é uma coisa tão complexa, esse povoamento da América, que a gente se deixa levar dizendo que foi pelo Bering, ponto. Tem muita história por trás, tem muita mais coisa por trás. Mas um dos principais fatos que dizem que realmente aconteceu pelo Bering é um sítio arqueológico de Clovis, que é no extremo norte da América. Que lá existem armas, fósseis que foram encontrados, que isso fortifica muito a teoria do Estreito de Bering. E durante muitos anos esse sítio de Clovis foi datado como o mais antigo que a humanidade conhece na América, mais antigo da América. Porém, hoje em dia, com os sítios da América do Sul, ele já não é considerado um dos mais antigos. Mas basicamente isso, chefe, povoamento da América é uma coisa bem complexa de se falar. Mas pelo Bering, basicamente, então, foi durante a glaciação, o Homo erectus, que estava na Ásia e na Europa, passou pelo Estreito de Bering, que durante a glaciação fez uma ponte, seguindo os animais, ele passou e foi para a América, e os indícios arqueológicos que nós temos disso é do sítio de Clovis, que fica lá.